hoje em dia essa coisa da modernidade, meu caderninho é isso aqui, né? Então eu tenho um bloco de nota que eu tô aqui, a pessoa tá achando, tá no WhatsApp, mentira, eu tô aqui pam, escrevendo um poema. Mas eu sempre tenho, e mesmo assim os meus cadernos se mantêm, porque aqui eu só escrevo e último se eu não tiver papel. Mas eu tenho uma gaveta com um sem número de livros, de caderninhos de todos os tamanhos que você conseguir imaginar. E os meus outros cadernos, a minha agenda, sei lá, se você abrir no fundo da agenda, sempre vai ter alguma coisa escrita, sempre vai ter algum início de poema. Por exemplo, isso. Isso é um poema do lado da minha programação de aulas da pós-graduação. Então, o tempo inteiro eu estou aqui escrevendo. Mas isso é só o primeiro momento. Depois disso, isso vem para cá, isso vai para outro papel, aí depois isso vai para o computador, e aí quando chega no computador isso eu tenho 3, 4, 5 versões. Então é trabalho. Eu acredito que não existe poesia que nasce apenas porque eu sou um ser humano inspirado e porque de repente aquilo me veio como a onda e eu resolvi escrever. Eu sou a primeira professora negra do meu setor, desde 1966. Eu sou vista pelas minhas colegas, apesar de haver um respeito pelo meu perfil intelectual, porque elas sabem que aí não se brinca, existe um desrespeito muito grande pelo que eu estudo. Mas muitos acham que eu estou usando a minha intelectualidade para o lugar errado. Que eu seria muito mais eficiente se eu estivesse estudando literatura tradicional, por exemplo. Que eu teria muito mais força no que eu faço se eu estudasse cânone. Então, não é mais fácil. Ser uma intelectual negra não é fácil em nenhum lugar do mundo. A polêmica já me deu noção de uma coisa que é importante, que é do poder que a palavra tem. Me tirou a inocência. Eu sempre tinha uma coisa muito assim. Alguém me perguntou assim, mas se você soubesse que ia dar essa polêmica toda, você tinha mandado esse poema? Eu disse, tinha. Porque é o que eu escrevi, eu não vou renegar o texto que eu escrevi, porque é verdadeiro, até porque é verdadeiro, né? Isso que eu falo não é nenhuma mentira, não é nenhum segredo. De que a polícia é genocida, de que a polícia mata o povo negro, não é segredo para ninguém. A Anistia Internacional está aí dizendo, a ONU está aí dizendo. Existem policiais valorosos, existem policiais sérios, isso é óbvio. Mas, infelizmente, toda exceção confirma a regra. Infelizmente, nós temos aí um número que não é pequeno de policiais que têm como sua cartilha matar negros. Então, o que acontece? A polêmica do poema, muito mais, me deu uma noção que talvez eu também não tivesse desenvolvido, que é de entender que a poesia ela tem uma força muito grande. E que a poesia, a palavra, ela tem uma função na poesia. É a função de mobilizar. Então, tanto de pessoas que se sentiram mobilizados, eu pulei de 800, 600 amigos para quase 2.000 amigos no Facebook. E eu perdi o meu Facebook, eu não posso mais botar o que eu bem entender lá dentro, né? Antigamente eu botava todas as bobagens que eu quisesse. Hoje em dia eu já não posso mais botar tudo que eu quiser. Mas ao mesmo tempo eu fui aceitando as pessoas, porque eram pessoas que precisavam ser aceitas, no sentido de que elas se sentiram de alguma maneira tocadas pelo texto. Então eu entendi que me colocou num lugar assim. Eu não sou mais apenas Lívia Natália, companheira, filha, mãe de Mariá. Eu sou Lívia Natália, poeta. E eu sei que aquilo que eu falo tem peso. Não poeta nesse sentido, eu sou a poeta. Não, mas eu sou uma pessoa que fala e do modo como eu falo, algumas pessoas se sentem tocadas. Portanto, eu tenho uma responsabilidade sobre essas pessoas e sobre aquilo que eu falo. Não que isso vá me aprisionar, mas isso me traz uma consciência, né? De que eu preciso, no momento que eu estiver escrevendo, eu preciso sempre entender que eu não estou escrevendo só para mim, eu estou escrevendo para o mundo, né? Quem quiser ler vai se apropriar. Como alguns policiais se apropriaram para me destruir, ou vai se apropriar para achar interessante, para se sentir tocado. Teve uma moça, um caso específico, que ela escreveu para mim dizendo, Lívia, eu esperei para tentar conseguir falar, escrever isso para você sem chorar. Porque o irmão dela tinha sido assassinado na mesma semana em que a polêmica do poema estava circulando. Ela disse, eu sou essa Maria, minha mãe é essa Maria, minha outra irmã é essa Maria. A gente está completamente dilacerada porque ele morreu. E o tempo inteiro que a gente tem que responder é se ele tinha ou não envolvimento com alguma coisa, como se isso justificasse a morte do meu irmão.
que era um poema, assim, era tipo assim, 3 linhas, né? Mas 3 linhas de um poema muito inteligente, ironizando esse povo, do Me Chama Antônio, Pó de Lua e Cia, que pegaram uma coisa que a linguagem poética faz, que é brincar com a linguagem, e reduziram poesia a brincar com a linguagem. Então você escreve com a letra grande, você escreve com a letra pequena e aquilo é poesia. Ou então ela é não sei o que lá, ela tem pensamentos grandes e angústias profundas. Isso é poesia? Desculpe. I'm so sorry. Se é poesia para alguém, eu respeito, mas para mim não é, então ninguém me obriga. Eu não sou obrigada a entender 2 versos com uma reflexão extremamente superficial, extremamente imatura, extremamente imediatista. É pílula de poesia, é Prozac poesia. É como eu chamo. É poesia Prozac, Prozac poesia. É uma pílula que você toma e diz assim, não, agora eu tô ótima. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de pensamentos profundos e uma subjetividade complexa. Isso não é poesia, né? Isso é só um brinquedo de linguagem. É alguém que aprendeu a fazer carrinho de papelão, mas nunca vai saber fazer um carrinho de verdade. Eu acho que assim, a gente não pode dizer que é um bloco só, né? Você tem várias escritas, várias mulheres escrevendo de maneiras diferentes, né? Você tem mulheres que têm um texto que é mais frontal mesmo, né? Aquela coisa de dizer, tipo, como Cristiane Sobral, né? O cabelo, essa coisa mais da preponderância de uma coisa, de uma guerra mais declarada, né? Aquela coisa do confronto o tempo inteiro, e falando mesmo, e uma coisa quase performática dentro do texto. Você tem Mel, que tem um meio de caminho, você tem Miriam Alves, que tem uma outra forma escrita, você tem Conceição, que tem uma poesia muito grande na escrita e ao mesmo tempo uma força de confronto muito grande. Mas o fato é que a escrita de mulheres negras é uma escrita que é completamente diferente das mulheres brancas, dos homens brancos, dos homens negros. Então eu acredito que nós formamos assim, dentro dessas várias formas de escrita, nós formamos um corpo sustentável. Nós formamos alguma coisa que é diferente de tudo que se escreveu até hoje. Porque nós temos temas, nós temos demandas, nós temos maternidade, sexualidade, gerência de corpo, nós temos temas que só dizem respeito a nós. Que não tem como você inventar aquele tema para você. Não tem como você dizer, agora eu vou escrever como uma mulher negra. Nem necessariamente você, sendo uma mulher negra, você vai escrever a partir desse lugar, a não ser que você queira deliberadamente fazer isso. Dizer, olha, eu estou escrevendo com esse compromisso. Porque é um compromisso. Né? Não existe literatura que não seja empenhada. Se a literatura dos homens negros ela é empenhada, a literatura das mulheres negras também vai ser. Mas eu também posso ser uma mulher negra que não queira escrever desse lugar. Agora, tudo depende do empenho que você faça no seu texto literário. Tudo depende de como você faça o seu texto literário se comportar. Do que é que você queira registrar. Tudo que escreva, eu estou escrevendo deliberadamente desse lugar. Então, quando eu falo de afeto, eu não estou falando de abrir qualquer afeto. Eu estou falando do afeto que atravessa meu corpo, que é o afeto de uma mulher negra. Então, para mim, é assim que as coisas funcionam. Eu acho que tem que ter crítica. Porque também, se não tiver crítica, ninguém lê. Você não tem publicação sobre os seus textos. Então, seu texto fica preso na própria mola dele, né? Você escreve, algumas pessoas leem, acabou, você escreve de novo, algumas pessoas leem, acabou. Então, a crítica, ela é necessária. E nós precisamos também ter críticos negros escrevendo sobre o que a gente fala, sobre o que a gente escreve. Porque nem tudo que a gente escreve é bom. E a crítica, ela não é necessariamente negativa, mas é uma crítica que vai nos mostrar percursos, caminhos, tendências. O que é que a gente tem feito, como a gente tem feito o que a gente tem feito, qual a importância de escrever literatura negra, né? Como é que eu posso fazer um texto de literatura negra maduro, bem feito, bem escrito, bem pensado? O que seria isso? O que é a literatura negra? Então, literatura só existe bem sustentada se ela tiver uma crítica sobre ela. Então, eu acho que é necessário crítica que diga, não é bom, crítica que diga é bom por causa disso, não é bom por causa daquilo, precisaria repensar isso. Eu acho que é preponderante. A gente não vai conseguir nunca construir uma literatura robusta passando a mão pela cabeça, nem se negando a discorrer criticamente sobre o texto. A crítica só não pode ser leviana. Eu só não posso deliberadamente assim dizer, não li, não gostei, ou a crítica não pode ser de valor exclusivamente pessoal.
Eu posso dizer, não é tudo que X, Y, Z escrevem que eu gosto. Não é tudo que Cristiano Sobral escreve que eu gosto. Que Pucci escreve que eu gosto. Que Semoga escreve que eu gosto. Qualquer autor. Drummond, Bandeira, Clarice, Limeira, Conceição. Não é tudo que os autores que eu leio escrevem que eu gosto. Mas aí eu estou no âmbito do gosto. Ponto. Leitora. Como crítica literária, eu tenho uma responsabilidade, que é ver. Isso que eu estou dizendo que eu não gosto é simplesmente porque eu não gostei de como foi escrito, ou porque realmente esse poema peca, esse conto não está bem realizado. Porque a gente tem que saber o que é crítica e o que é gosto. Então, não é tudo que a Angélica Freitas escreve que eu gosto. Eu gosto muito daquele poema, né, do Dormir ao Lado, mas eu fui ler outra do Tamanho de um Punho, me desculpe. Não é tudo. Na verdade, 90% eu disse, poxa, eu esperava mais como leitora. Como crítica, eu não fiz nenhum pensamento, porque eu não estava na função de crítica deliberadamente. Tem coisas, não vou mais lavar os pratos, que eu gosto muito da Cristiane Sobral. Tem coisas, só por hoje vou deixar em paz meu cabelo, que eu realmente não gosto como leitora e não gosto como crítica. Porque quando eu estou lendo literatura negra, eu me esforço para ocupar esse duplo lugar. Então, eu tento, na medida do possível, dizer assim, olha, o que Lívia Natália não escreveria? Isso é uma coisa. O que a teórica da literatura, a crítica literária Lívia Natália entende como sendo alguma coisa que poderia ser melhor trabalhado? É outra. Mas ainda assim, é uma visão crítica apenas. Eu não sou dona da visão crítica. Eu posso ter uma contra-crítica, eu posso ter uma réplica. Mas isso não significa que a minha seja nem maior nem menor. Mas se a gente não tiver essa produtividade, a gente também não tem literatura. Mas assim, no que diz respeito a essa parte da mise-en-scène literária, sinceramente isso não me importa tanto. Sabe, me importa quando eu vejo alguém no meio do carnaval, sei lá, me parar com, sei lá, timbalada tocando ao fundo para dizer, puxa, eu li seu livro. A pessoa olha pra minha cara, eu lhe conheci em algum lugar e diz, não sei, meu nome é Lívia. Lívia Natália eu li seu livro. Isso pra mim é um prêmio, ó. Acabei de ganhar um prêmio ali, porque é uma pessoa que eu nunca vi na minha existência. Eu não sou artista, não sou uma artista assim, né? Não sou cantora, não sou dançarina, não sei fazer essas coisas. Não sou política, de ter gente falando comigo no meio da rua. Mas a literatura move isso. Isso pra mim, se eu conseguir ter isso pro resto da minha vida, vai ser muito feliz pra mim. Alguém dizer que leu e que se sentiu tocado. Isso vai ser muito feliz. Não precisa de ser 1000 pessoas, não. Pode ser uma pessoa no ano. Entende? Uma pessoa a cada década, assim, poxa, eu li um trabalho seu, poxa, aquele trabalho me moveu. Porque eu faço questão de fazer isso com as pessoas que me movem. Meu pai é o grande tema do meu poema, né? Os homens que aparecem no meu poema são meu pai, né? Tem um poema em que eu falo isso em algum momento, no Correntezas, né? De que os homens acham que estão na minha vida, mas na mentira, é tudo mentira. De verdade, de verdadeiro, é meu pai que aparece, né? A gente procura sempre muito isso, né? O contraponto do pai, o parecido com o pai, o outro lado do pai. Pelo menos é assim que na minha TV funciona. Todos os poemas de que eu me lembro falam de meu pai. Eu quero ler um poema que fala de meu pai. Porque meu pai foi uma presença luminosa na minha vida, né? Minha mãe sempre trabalhando muito, uma pessoa da área de saúde, tinha 3 empregos. Então a gente via minha mãe de 48 em 48 horas. Quando não, de 72, 48. Então, meu pai, ele conseguia estar mais tempo em casa porque ele trabalhava 8 horas por dia, 10 horas por dia, no máximo 12. Fazia alguma extra, mas a gente via meu pai todos os dias, para o bem e para o mal, via todos os dias. Então, ele acabou ocupando muito espaço. E isso acabou passando pelo poema também, né? Então, tem poemas que eu escrevo e esqueço. Mas não esqueço, ele estava lá e eu digo, não quero ele agora na mão de todo mundo, não. Mas não é porque todo mundo vai fazer alguma coisa de ruim com o texto, é só porque eu sei que quando chegar lá já não é mais meu, é de quem quiser se apropriar da maneira que quiser se apropriar. Por exemplo, os próprios PMs reescreveram meu texto, não sei se você soube disso. Não. Reescreveram assim, era Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Aí eles botaram Maria, mulher, sei lá, prostituta. Eles botavam assim, numa tentativa de diminuir as imagens, tanto de Maria quanto de João, usando alguma coisa que não é necessariamente demérita, né? Mas aí Maria, uma prostituta, uma mulher da vida.
não amava João, um traficante, ou um narcotraficante. Aí você entende que eles nem entendem a diferença entre traficante e narcotraficante. Ponto. Assistiram a série de Pablo Escobar e não conseguiram decodificar quem é ali o traficante, quem é o narco, né? Quem é aquela coisa, né? Aí diziam assim, admirava seus pés escuros de maconha, um narcotraficante de maconha, ou seja, o cara era o maconheiro das galáxias. Aí diziam assim, Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, em confronto, após ter recebido 3 avisos que baixasse a arma e não ter baixado, e a PM e tombou diante da força policial, Maria assumiu os negócios do marido. As primeiras vezes eu fiquei zangada, a partir da terceira eu comecei a rir. Se fosse essa crítica, né? Se fosse só essa crítica, uma releitura. Gente, é uma releitura. E não é nem aquela coisa, não, porque não se repete como farsa, se repete como tragédia. É simplesmente o que eles fizeram, o que eles quiseram fazer. Você quer saber o que é que eu dei em poesia? Que me dei poesia para ler e eu dizer o que é que eu achei. Você quer me matar? Diga assim, queria muito que você lesse. Primeiro porque eu acho que isso tem que ser remunerado, porque esse é o meu trabalho. Né? Eu sou uma profissional que faz isso. Segundo porque eu pergunto à mesma pessoa, você quer que eu leia assim? Como quem lê e acha bonitinho? Você quer que eu leia para achar bonitinho? Você quer que eu leia para eu achar legal? Ou você quer que eu leia? Se for para eu achar legal, eu sento aqui com você, no instante eu faço o olho. Se você quiser que eu leia, você já está me tomando horas do meu trabalho. E você vai ter que estar pronto para dizer, para ver o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. Mas o que eu não suporto mesmo em poesia é essa, tanta pessoa que quer falar. Tão difícil que você diz, que miséria é essa? Tem um autor, até uma pessoa gosta muito de mim, mas eu sempre digo, eu não entendo o que você escreve. É um autor português. Tanto aquelas pessoas que querem pá, 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 como se poesia fosse uma Valgina. E você vai ali na esquina e compra por 50 centavos o comprimido. Entende? Poesia não é nem Prozac, nem Novalgina. Poesia não é remédio. Poesia é uma obra de arte. Se eu fosse ser música, eu teria que aprender a ler partitura, escrever partitura, não teria? Então eu tenho que saber escrever um poema. Eu tenho que saber o que seria saber escrever um poema, desenvolver dentro desse amplo lugar que é a literatura, uma dicção que seja minha. Claro que existe, portanto, um risco que para mim é o risco de você não entender que nós temos fases. De um lado, a gente já teve um momento que a gente precisava desse nível de exploração e de pensar a literatura quase que exclusivamente dessa maneira, mas hoje nós temos o racismo, ele é muito mais múltiplo do que era há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás alguém podia me chamar de negressura e não ser preso, hoje não. Hoje vai ser preso em flagrante. Então a pessoa que quer me discriminar não vai me dizer isso. A pessoa vai me dizer, conforme já aconteceu comigo algumas semanas atrás no restaurante, assim, vocês chegam nos lugares e vocês quem? Vocês negros. Mas a pessoa, como é que a gente chama? Elide o nome. Aí quer dizer, o racista está elidindo o nome e eu estou o tempo inteiro sublinhando o nome. Que outras formas eu tenho para além de dizer que eu sou de periferia, que eu sou negro, que eu sou pobre, que, enfim, que outra forma eu tenho de dizer isso? Ou de dizer de uma outra maneira, ou de dizer, repensando os dizeres, né? Se você repete um poema inteiro a mesma coisa, no final das contas aquela coisa tem um outro sentido. Mas se você repete a mesma coisa em todos os seus poemas, o sentido se perde. E ser intelectual negra numa cidade racista, num estado tão racista quanto a Bahia, isso é de uma violência que é cotidiana, de você ter que convencer o aluno de que você é a professora. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Diz assim, ó, a professora sou eu, hein? Aí eu vejo uma cara e diz assim, ó, não gostou não, está em tempo de desmatricular. Já aconteceu isso na pós-graduação. Entende? Então, existe uma resistência muito grande a você pensar uma mulher negra fora dos lugares que são sistematicamente construídos para nós. Então, não estou no lugar da empregada, não estou no lugar da secretária, não estou no lugar daquele perfil que está na subserviência, né, de alguma forma, em qualquer nível que seja. Eu estou no lugar de alguém que é
que está ali construindo saber. E aí essas pessoas normalmente se chocam, se sentem desconfortáveis, mas eu não posso fazer nada por elas. Mas no que diz respeito à carreira literária, eu acho que isso aí já é uma outra coisa, é o próprio texto. É o texto que faz isso, é o texto que abre o caminho dele. Por isso eu acredito muito nessa potência que a fala no texto tem, né? Eu acho que as pessoas não precisam me conhecer necessariamente para poder se sentirem tocadas. Tem muita gente que tem me escrito, principalmente depois, né, dessa divulgação maior do nome por conta daquele poema da Maria, que não é o poema da PM, o poema é de Maria. Depois dessa história, muita gente tem me procurado, assim, poxa, mas como é que eu não lhe conhecia? Mas a questão não era me conhecer, porque a pessoa não me conhece, a pessoa conhece o que eu escrevo.